Olá, hoje o que eu quero conversar com vocês é a respeito de uma queixa muito frequente dos pacientes com lesão de plexo braquial, que é dor. Muitas vezes os pacientes começam a reclamar de dor no momento do acidente, né? O mais comum é que os pacientes com lesão de plexo braquial sejam consequência de um acidente de motocicleta, pelo menos na minha casuística, né? No conjunto de pacientes que eu atendo. E não é raro observar que esses pacientes estão lá caídos no chão e falam: doutor, eu percebi que eu não tinha movimento, mas já estava sentindo uma dor grande. Muitas vezes a dor aparece durante a evolução. Vou te dizer que é muito mais comum ter dor neuropática, né? E eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Quanto mais grave é a lesão do plexo braquial. E a dor neuropática, que a gente chama, ela pode ser caracterizada de muitas formas. Elas podem ser em queimação, em formigamento, em pontadas, em fincadas, em agulhadas, um desconforto grande, e algumas vezes isso pode estar relacionado exatamente à perda da percepção do braço, da mão, de todo o membro superior. Então, o nosso cérebro ele está acostumado a entender, a perceber os estímulos, tudo que a gente faz, tanto de movimento quanto de o meio ambiente externo, e o fato de arrancar, né, os nervos deixam as terminações nervosas e a comunicação com o cérebro em descontinuidade, né? Só que o cérebro está acostumado a receber informações e muitas vezes, né, esse arrancamento dos nervos deixa o cérebro liberado para perceber do jeito que ele está acostumado, mas sem esse estímulo tá vindo da periferia, né, do membro. E isso muitas vezes é entendido como dor. Existem alternativas de tratamento para esses quadros dolorosos e, em geral, a gente começa com medicação. Por conta de ser uma dor gerada por lesão no sistema nervoso, mesmo que periférico, mas algumas vezes esses arrancamentos das raízes do plexo braquial também causam lesão lá na medula, então também uma lesão do sistema nervoso central. A gente precisa de medicamentos que tenham ação no sistema nervoso central. Ou seja, vocês vão ler nas bulas, se vocês já passaram com médicos, apresentam um quadro doloroso, que muitas vezes na bula está lá um medicamento que ele é indicado para o tratamento de convulsão ou para o tratamento de depressão. Mas a ideia não é porque você está tendo convulsão, que está tomando esse remédio, ou que você tem depressão, pode ter associação com um quadro depressivo, né, daquela perda de função do braço, mas muitas vezes não é essa a motivação daquela medicação, e sim o tratamento e o controle medicamentoso da dor. Algumas vezes os pacientes estão fazendo a sua reabilitação, a sua fisioterapia ou terapia ocupacional, e o simples movimento, o exercitar, o movimentar o membro superior, isso também pode ajudar no controle medicamentoso. Obviamente, muitos pacientes não vão alcançar o controle da dor, né, e o efeito agradável do controle da dor só com medicação, ou algumas vezes os efeitos colaterais da medicação, das medicações também são impeditivos de continuar um tratamento, e portanto existem outras alternativas, existem alguns estudos em andamento, inclusive a respeito de novas medicações. A gente sabe aí a respeito de canabidiol, mas isso ainda está em andamento e em estudo, mas tem relatos sim de que podem ajudar no controle doloroso. E aí, quando isso não é suficiente, ou quando os efeitos são tão desagradáveis da medicação que o paciente não tolera o tratamento, podem existir estratégias de cirurgia para controle de dor. E isso vai depender muito das condições de readaptação do cérebro. Então existem também trabalhos, inclusive da nossa equipe do Hospital das Clínicas de Neurocirurgia e do grupo de dor, a respeito de modalidades de tratamento cirúrgico a depender
especificamente de cada paciente e como o cérebro dele se readequou após aquela lesão. Então, existem modalidades de uma cirurgia que todo mundo conhece como dresotomia, é um nome um pouco equivocado, mas é uma cirurgia que se faz na medula, né, de fazer pequenas coagulações no que seriam a zona de entrada dessas raízes, mas tem particularidades, detalhes anatômicos dessa região que mudaria então o nome da cirurgia, né, de lesão do corno posterior da medula e do trato de Lissauer. Isso é muito complexo. E existem novas alternativas a respeito de estimulação medular ou estimulação cortical, e isso vai depender muito da avaliação individual do paciente. Ou seja, não existe um tratamento único que possa ser feito para todo mundo, que vai alcançar tantos por cento de resultado. Não dá para acreditar muito em estatísticas individuais a respeito e generalizar os tratamentos para todo mundo, né? Tudo tem que ser muito pontuado e individualizado para o paciente especificamente que você está vendo. Eu queria pedir a opinião de vocês a respeito do quadro de vocês, o que vocês sugerem aí, o que vocês têm de experiência do tratamento do caso de vocês, se vocês forem os pacientes, ou de vocês, colegas médicos que acompanham esses casos também, a respeito de deixar aqui o seu depoimento, o seu esclarecimento, a sua opinião a respeito do tratamento medicamentoso, se você já fez algum tipo de procedimento cirúrgico, qual foi o resultado do seu quadro, até para poder ajudar outras pessoas que ainda estão aí lutando com esse problema e ainda não conseguiram algo legal para tocar a vida. Tá bom? Então deixa aí nos comentários. Tem outros vídeos aí no YouTube a respeito das lesões do plexo braquial. Eu espero que vocês possam aproveitar e buscar informações que possam ajudar a si mesmos ou a seus parentes, seus colegas, e com isso a gente compartilhar informação e difundir conhecimento. Um grande abraço.